É isso aí, pessoal. Prosa com Kiko Barbosa. Hoje, dia 19 de setembro de 2024. Há 2 anos atrás, Rainha Elizabeth II estava sendo enterrada nesse dia deixando um reinado aí de décadas, né? Com aquela grande força daquela grande mulher que trouxe exemplos maravilhosos da política no mundo, como Elizabeth Thatcher, Winston Churchill, etc. Veio tudo com o conhecimento dessa rainha que deixou o mundo há 2 anos atrás. Hoje estou aqui com Diego Alvarez, Fabinho Autoescola, Diego, candidato a vereador aqui na cidade de Praia Grande, 22222. Isso aí. Votar no menino aqui que ele tem conhecimento e trazendo umas demandas que pega fogo, pessoal. Fabinho é o parceiro, é o cara da comunidade, é o cara que tá trazendo as demandas de lá para cá, ó, uma união que já deu certo. É isso aí, pessoal. Prosa com Kiko Barbosa. Diego Alvarez, Fabinho da Autoescola, parceria que já deu certo, sucesso absoluto. A gente vê nas ruas aí, Diego 22222, o Fabinho correndo aí que nem um louco, né? Foi traído lá atrás, mas arrumou um parceiro aí para 4, 8, 12, 20 anos, né? Diegão, me conta como é que tá essa nova aventura, né? Vamos dizer assim, a nova aventura, um novo projeto de vida. É uma coisa difícil, né? Entrar pro mundo da política, jovem como você, né? Como é que tá? Como que você tá sentindo das ruas de Praia Grande? Kiko, eu nunca tive essa experiência. Boa noite a todos. Obrigado a todos que estão assistindo o podcast. Obrigado por ter convidado a gente. E eu estou muito feliz de estar nesse novo projeto, porque você sabe a demanda mesmo quando você está na rua. Eu sempre soube da causa que eu vivo, que a demanda era grande. Mas quando você está visitando as casas, quando você está na rua, aí que você entende que é muito maior do que você acha. Então, hoje, a gente tem a demanda de muitas famílias atípicas que precisam de um acolhimento, precisam de uma atenção, tanto na área da saúde quanto na educação, né? Então, a gente tem projetos. Eu, como vereador, tenho certeza que a gente vai estar lá dentro, porque o nosso trabalho já estava sendo feito, né? Um trabalho de transparência. Eu sou eu mesmo. Então, eu acho que o povo precisa disso, precisa de políticos que sejam eles mesmos, né? E não estejam ali por interesse. E aí, com esse trabalho junto com o Fabinho, eu acho que agora a gente está consolidado e a gente vai fazer um trabalho maravilhoso aí durante os 4 anos. Fabinho, aquela demanda toda que você já tinha, tudo e tal. Aí você trouxe o Diego lá pra comunidade, lá pra em volta, de onde você viveu todo esse tempo, né? Com a autoescola, né? 2 décadas, né? É isso? E como foi a aceitação do Diego lá na comunidade? O Diego é uma pessoa que trabalha uma causa maravilhosa, a causa da criança, né? Atípica, né? A gente fala criança atípica, mas o atípico é o atípico mesmo quando ele fica adulto, né? Do ser atípico, né? Quando você chega lá, como a comunidade o recebeu? Então, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Kiko, por estar aqui. É, No começo, quando a gente fez a transição, vinham falando que a gente conseguia reverter 35% no caso da minha demanda, né, do meu público. Sim. E não foi nada disso. A aceitação dele foi de bate-pronto, mesmo porque ele é uma pessoa muito simples, ele é uma pessoa que consegue conversar com todos os níveis sociais de todas as pessoas. E a simplicidade do Diego, né? E super bem. A gente vai em alguns bairros, a comunidade aceita bem a gente, abre as portas pra gente, só que assim, eu me assustei, porque eu não conhecia essa demanda dessas crianças de autismo e essas mães atípicas. Então, assim, eu fiquei assustado a quantidade de crianças que a gente visita, as casas que a gente vai, e essas crianças definhando dentro das suas próprias casas, porque eles estão jogados ao vento. Literalmente jogadas ao vento. Então, assim, isso foi o meu grande susto que eu vivi com o Diego nesses quase 2 meses que a gente está na rua juntos. Mas jogados ao vento por causa do poder público municipal? Sim, Vamos destrinchar isso. Me ajuda, me o explica. poder público municipal, ele tem o dever de dar uma boa educação e uma saúde para aquela pessoa, né? Mesmo ela sendo criança, até na fase da adolescência, na fase adulta ou quando ela for idosa. Então, eu não vejo isso sendo feito e eu acho que o nosso município ele tem dinheiro para isso e tem a demanda, né?
Então, hoje a gente tem milhares de crianças, não são centenas, não são unidades nem dezenas nem centenas, são milhares de crianças e pessoas na Praia Grande que vivem na Praia Grande e precisam de uma atenção, precisam de atendimento. Num outro podcast a gente comentou sobre isso, sobre a família que tem uma criança atípica, né? Que mora em São Paulo, às vezes no interior, em cidades aí. Eles mudam para a praia exatamente por causa da facilidade de um lazer. Né? É uma cidade, a Praia Grande é uma cidade litorânea, então acaba sendo uma cidade mais tranquila, né? Então aquela mãe consegue andar no calçadão, consegue andar na praia. Então a mãe, quando ela tem um filho atípico, ela foge de cidades muito movimentadas. E é por isso que ela procura cidades como Praia Grande. Então a Praia Grande precisa estar preparada para acolher essa família. Né? Então, tranquila, assim, nem tanto, mas. Tá crescendo muito, né? Crescendo muito, a criminalidade vem junto com o crescimento. Infelizmente. Né? Lamentavelmente. E você, vereador, você não vai só ser o vereador da causa típica, né? Você vai ser o vereador do povo, né? Porque o Fabinho, seu parceiro aí né, nessa história toda, é o Fabinho do povo, né? O Fabinho da autoescola. Fabinho da terceira zona. Da terceira zona, isso aí. Vamos lá. Lá na terceira zona tem muita criança atípica também. Sim. Qual seria uma solução para poder fazer essas crianças ter esse conforto, essa vida mais tranquila, digamos assim? A gente precisa investir na educação inclusiva da nossa cidade. Né? Ela já existe, mas a gente precisa investir mais nela e no contraturno investir na saúde. Né? Eu enxergo uma clínica multidisciplinar municipal como uma solução e tanto, né? Porque você vai conseguir dar evolução nessas crianças. E aí projetos que sigam dando esse atendimento tanto na área da saúde quanto na educação ao percorrer da vida dela. Porque a criança com deficiência, ela vai sempre, como você falou, Kiko, ela sempre vai ser uma pessoa com deficiência. Então eu enxergo esse projeto como uma das soluções para conseguir dar uma maior qualidade de vida para essa pessoa. Eu até tenho um amigo que frequenta lá meu restaurante, o Ney, né? Nem sei se eu posso falar dele aqui, mas qualquer coisa a gente corta depois, né, Ney? Que ele tem um filho que tem síndrome de Down, né? E eu fui conversar com ele sobre a sua causa, sobre você. Ele falou, já estou na campanha do Diego. Legal. Então, veja só, eu falei assim, e o filho dele já é maior de idade, tem mais de 20 anos, e assim, a dificuldade que esse meu amigo tem para conseguir esportes, lazer... Integrar o filho dele na sociedade. É muito grande. Sim. É muito grande. Não só ele, como outras pessoas, né, já me falaram sobre a dificuldade de colocar, por exemplo, na PAI, em algumas clínicas, não, em algumas associações, né, de crianças, por falta de vagas, ou porque, por exemplo, esse meu amigo Ney, ele falou, a minha dificuldade é porque eu tenho condição financeira. Então, se eu tenho condição financeira, meu filho não pode frequentar. Então, é só para quem não tem. Então, às vezes as pessoas ficam pensando assim, quem tem condição financeira resolve tudo. Não, às vezes não resolve, gente. Às vezes, por você ter condições financeiras, você não pode fazer parte de uma associação gratuita. Sim. Mas a associação gratuita, Diego, é que tem mais pessoas, mais crianças atípicas para conviver no meio entre eles. E eles criarem aquele mundo deles, né? Que, assim, eu acho até muito bonito que essas crianças, elas criam um mundo... né? Um mundo... Você falou do filho do Ney que tem síndrome de Down. A gente tem um grupo de pais atípicos, a maioria do pessoal que está ali, a gente fala criança, mas ele já tem mais de 20 anos de idade, são todos síndromes de Down. Né? Tem alguns com autismo, mas a maioria é síndrome de Down. E eles têm um grupo que eles praticam futebol juntos. Né? Então os pais se uniram. Olha que legal. E eles, toda semana, eles levam os filhos para jogar futebol. Então eles estão com a gente e eles têm alguns projetos para a gente conseguir fazer um esporte inclusivo pelo município. Sim. Porque como eles são um grupo ali de 30, né? 30 pessoas, mas não são só 30 na cidade. Sim. Então a gente precisa fazer um projeto tanto no esporte, também na educação, na saúde, na área da inclusão. E você, vereador, vai trabalhar em cima de projetos para essa inclusão social na Praia Grande. Com certeza. Até eu penso mais além, Kiko, existem hoje ONGs, né, espalhadas pela cidade que abraçam causas como essa, abraçam esses projetos, mas não tem alguém que incentive eles.
Então, Diego, é que eu falo sempre, né? Eu já participei de ONGs, etc. A dificuldade que essas ONGs, né, agora a OSC, né, Sim, associações, né, tem para conseguir recurso para poder gerir aquela situação é surreal. muito difícil. Às vezes, por exemplo, tem um recurso lá no estado, mas se você não tiver o certificado de utilidade pública estadual, Aham, você não consegue Não recebe. aderir àquela verba, receber aquela verba. Aí como é que faz para tirar a utilidade pública estadual? Primeiro você tem que ter a municipal, sim. que aí um vereador vai ter que oferecer, apresentar na Câmara o projeto para a utilidade pública municipal, para depois daquilo, um certo período depois da utilidade pública municipal, você procurar um deputado para poder te dar a estadual. Aí Uhum. depois daquilo, um certo tempo, você vai pedir um deputado federal para tirar a nacional. É muita burocracia. Não tem como facilitar isso? Não poderia, pelo menos aqui na Praia Grande, dar esse exemplo, a utilidade pública cumpre certos regimes, certos detalhes, certas regras, né, dentro da lei, e facilitar com que essas ONG, OSCs, associações, institutos, etc., que Sejam fazem o trabalho incentivadas. certo, que Aham. façam uma fiscalização certa, Fiscalizadas, Sim. exatamente. certo? Conseguisse utilidade e poder trabalhar melhor. Você pensa em fazer alguma coisa nesse sentido? Pensa, eu acho que. Na verdade, eu acho não. Eu tenho certeza que eu, como vereador, vou incentivar muito as ONGs que já trabalham e não têm incentivo, né, do poder público ou privado também. Eu acho que se a gente conseguir sensibilizar as pessoas, os empresários da cidade e até o poder público, a gente consegue ajudar, incentivar essas pessoas que já fazem por amor. Elas já vivem a causa. E não só da inclusão, existem diversas ONGs, você sabe, que abraçam outras causas e precisam do incentivo. Exatamente. Nós temos um problema aqui na cidade, eu falo direto, eu sou comerciante aqui também, além de todo o trabalho que eu faço na área política, eleitoral, faço parte da sociedade de uma empresa em São Paulo, concilio soluções políticas eleitorais, a gente trabalha com recursos, orientações de candidatos, etc. E nós temos um problema aqui na Praia Grande, que sou do comércio, né? Você tem um Então restaurante, eu né? vou fazer um apelo, já que você ganhando essa eleição, eu preciso que você me ajude, eu e todos os comerciantes da cidade, de bares e restaurantes noturnos. Praia Grande é a única cidade no Brasil, única, que para você ter música ao vivo no seu bar, você tem que tirar um alvará. É a única, tá, Diego? Sabia Uhum, disso? sabia. E que é impossível tirar esse alvará? Você pensa em trabalhar alguma coisa nesse sentido? A gente tem que incentivar, porque os comércios, eles que geram os empregos da nossa cidade. Então, como que a gente não vai incentivar isso? Eles giram a economia do nosso município. Então, a gente não pode. Aqui é uma instância balneária, não Ah, podemos ter indústrias poluentes. Então, mas temos os comerciantes, como você citou. como é uma instância balneária, a gente depende, mais de 80% do comércio. É isso aí. Quando os turistas chegam, o comércio tem que estar pronto para receber de braços abertos. É isso aí. Mas a prefeitura já de uma longa data, não é de hoje, já de muito tempo, ela trabalha para prejudicar o comércio. Tá? É o alvará de som, é a dificuldade que eles fazem. Eu não sei se pararam com isso, tá? É absurdo o que aconteceu no meu restaurante, e eu já vi acontecer em vários outros. Tem uma força-tarefa do som, que eles chamam. Uhum. Eles param 5 viaturas com giroflex na frente do seu restaurante, cara. Parece que tem um criminoso Lotado, ali. 11 horas da noite. A primeira vez que aconteceu, eu saí lá fora e perguntei pro céu, aconteceu algum assassinato aqui fora? O que tá acontecendo? Não, isso é perturbação de sossego, seu som aí tá atrapalhando aqui a vizinhança. É isso Aí eu mesmo. falei assim, mas tem 2 televisões ligadas só. Então, mas aí veio a denúncia, veio força-tarefa. 5 viaturas. Giroflex ligado, parecia que tinha um assassinato lá fora. Eu acho que o vereador precisa trabalhar isso, Diego. Sim. Você vai trabalhar alguma coisa nesse sentido? A gente precisa. Hoje a gente tem uma avenida gastronômica na cidade, que é a Avenida Malé, que é no Forte, mas a gente tem comércios da cidade inteira. Sim. Mas eu acho que a gente precisa escolher um lugar na cidade que seja apto a ter uma vila gastronômica mesmo. Um centro Um gastronômico. centro digamos. gastronômico. E a cidade tem espaço para isso. Só falta um olhar do poder público. Eu, como ex-legislador, quando trabalhei lá nas casas altas, lá em cima, né? O que eu penso? Eu acho que a cidade de Praia Grande só tem que fazer cumprir a lei federal. Uhum. Eles não podem pegar a lei federal, rasgar e falar assim, agora vai ser assim. Qual é a lei federal? Pega ela lá e faça cumprir. Compra.
Tem a lei, em São Paulo tem a lei do PSIL, né? Mas tem a lei federal do som, que permite a quantidade de decibéis, etc. Bares e restaurantes com autorizações X, Y, Z, né? Por que não? Porque uma força-tarefa para poder. Pô, a primeira vez que eu tenho essa força-tarefa foi no meu restaurante, eu perdi 9 meses, cara. A reclamação do povo na Malé é geral em relação a isso daí. Não, e é absurdo, Fábio. É absurdo. Tá? A forma que eles agem, etc. E a gente sabe que o comércio, ele funciona mais à noite, né? O comércio de bares e restaurantes, música ao vivo. Porque, cara, pessoal, a gente é uma cidade litorânea. Nós vivemos do turismo. O turista vem aqui para ouvir o cantor. Uhum. Ele vai curtir a praia durante o dia e ouvir o cantor à noite. Tomar a cervejinha dele, o chopinho dele, comer o petisco dele, o peixinho, né? Eu acho engraçado, né? Que o turista vem comer peixe aqui pensando que tá comendo peixe de mar e come peixe de rio, né? Mas não interessa. Não tudo aqui congelado, em toda... né? É tudo congelado. Isso é em todas as Mas cidades é litorâneas do gostoso, é Brasil. gostoso. Poxa, assim, é Tudo muito gostoso, eu gostoso. adoro. Mas assim, eu penso que o comerciante de Praia Grande, ele sofre muito com essas bizarrices, vou falar assim, que as câmaras de vereadores fizeram nos últimos anos. Porque essa lei do som chega a ser bizarra. Eu cheguei a pegar ela, ler ela e comparar com a lei nacional. E chega a ser bizarra. Então, assim, nós acredito que Praia Grande precisa de um cara jovem como você. Sim. E que venha para solucionar esses problemas pontuais que câmaras de vereadores horríveis que tivemos nas últimas décadas. Assim, não estou generalizando em vereadores. Tem um ou outro aí Que se salva. que são bons. Que não é o são profissional da bons, política. que não é o profissional da política. Uhum. Mas assim, nós tivemos aí coisas horrorosas aprovadas aí, entendeu? Então eu acho que é esse caminho. Agora vamos falar de demandas. Qual é a grande demanda fora da causa atípica? Porque a causa atípica já é você. Sim, Você, sim. a sua família já estão nisso já há tantos anos, consolidado e etc. Quais são as grandes demandas que você se depara na rua? Kiko, o que mais o pessoal pede é a presença. Essa é a primeira coisa. A gente sabe que a maior reclamação dos munícipes são a saúde, né? Essa seria a maior demanda. Mas antes deles pedirem isso, antes deles reclamarem, eles reclamam, mas um vereador não passa aqui durante os 4 anos. 4 anos. Que não passa Só lá. vem pedir o voto, só vai embora. Só vai pedir o voto. Então, assim, ninguém nunca vai saber qual que é a demanda do bairro se não passar naquele bairro. Correto. E é o mínimo que um vereador, porque dentro da pirâmide política, qual é o político que está mais perto do povo, Kiko? É o vereador. E se ele não está perto do povo, ele está fazendo o quê? Os 4 anos. E quem sabe o que precisa é o povo É o daquela povo. região. É o povo. Porque assim, qual a função do vereador? Legislar, fiscalizar e ser o porta-voz do povo com o executivo, através de requerimentos e solicitações, É isso aí. demandas que vêm da sociedade. Sim, Praia Grande é uma cidade muito extensa, né? Então nós temos bairros nobres, excelentes, com infraestruturas maravilhosas, tipo Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, a aviação tem ali, aí a gente chega já na Tupi, que é bom muito também. legal, Ótimo. tal. Tem um comércio punjante, banco. Mas da pista pra cá, né, escolas, Kiko? Não, eu tô indo daqui para lá. Aham. Chegamos no Oceano, já é um lugar mais turístico, né? Onde temos a Avenida das Colônias ali e tal. Mas ali já começa a infraestrutura já não ser aquela daqui, né? Da Mirim, começa a diminuir. né? Caiçara. Aí quando você chega na Mirim, Maracanã, Caiçara, a infraestrutura ela cai vertiginosamente. Assim, você tem uma agência bancária ou outra, uma casa lotérica ou outra, e um correiozinho ali que é. É que o uma comércio também é mais franquia. fraco, né? E quando o comércio é mais fraco, não tem tantos bancos, tantas empresas grandes, né? E por que não um incentivo? Sim. Uhum. Faz um incentivo tributário de imposto. Sim. Qualquer tipo de incentivo que o Poder Executivo ou o Legislativo, através de projeto de lei, de requerimento, indicações do vereador, Sim. para levar esse pessoal para lá também. Porque também vai fomentar a parte imobiliária lá, o comércio imobiliário lógico. vai fomentar tudo. E a cidade cresce. Vai fazer aquele contexto todo. Uhum. Aí depois que passou do Caiçara, aí já é Mongaguá, é isso? Não, aí é Não. Flórida e assim vai, né? Mas é Mongaguá, né? Sim, É, porque Porque o para ir, pessoal no que banco, mora... pra ir no banco, eles vão em Mongaguá. sim. Para ir no correio. Pra trabalhar, Pra trabalhar, vamos Mongaguá. Cidade da Criança, Jardim Alice, tudo Mongaguá. é Mongaguá. Mas não vai para Praia Grande. Faz parte da Praia Grande. E Mas cadê tudo o vereador lá da região lá? Tem um vereador que já se elegeu várias vezes pela região lá. Não vou falar o nome dele aqui, É, a senão... gente sabe. Mas a gente
tá frequentando todos os bairros da cidade e a gente vê que ele não passou por lá. Eu tive ontem à noite, lá no Jardim Princesa, conversando com o pessoal lá, né? Além do podcast, todas essas coisas que eu faço, eu sou o feliz proprietário do jornal Praia Grande, né? Saiu essa semana aí o jornal aí. Nesse jornal dessa semana que já tá acabando, né? 10 mil unidades, foi que nem, né? Tem a relação de todos os candidatos a vereadores de Praia Grande. Os 319 tá lá o nome, o número, de todo mundo lá no meio do jornal. Se vocês quiserem, solicitem aí, pede aqui embaixo aqui que eu mando entregar aí para vocês aí, tá? E o problema lá daquela região lá é realmente a falta de infraestrutura. O cara que mora naquela região lá, ele não pode ser atendido no UPA de Mongaguá, porque ele mora em Praia Grande. Se pedir o comprovante de residência, volta. É isso aí. Mas o UPA de lá ele tem que vir aqui no Samambaia. 7 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros. Se for algo urgente para até ele chegar. Mas e aí? A gente recebe essa reclamação, eu e o Fabinho, a gente está frequentando bastante o outro lado extremo da cidade, né? Não o forte, mas também Jardim Alice, Cidade da Criança. Isso. E eles reclamam muito porque eles não são enxergados como munícipes. Sim. Porque se o poder público não chega lá, então quer dizer que eles não moram na nossa cidade, mas eles pagam os impostos da nossa cidade, eles pagam que o não são IPTU na baratos. nossa cidade. Não são baratos. A gente precisa ter um olhar com a cidade toda. Eu acho que os políticos enxergam como votos, né? Ah, lá não dá voto, então... Mas eu não enxergo isso. Eu acho que o político, se ele tá, né, Kiko? Se ele quis estar político, ele tem que amar a cidade dele, não importa onde tem voto ou onde tem. Se aqui tem 10 mil habitantes, ele tem 60 mil, aqui tem 10 mil habitantes. É isso aí. É como se você fala, Diego, você vai ser um vereador de uma cidade inteira e não só de quem votou pra você. É isso aí. É uma cidade inteira. É isso aí. Mas qual a maior demanda hoje? Além de o vereador não estar no bairro. Porque o vereador estar no bairro... A saúde, a saúde. É a saúde. É a- Apesar de que foram criadas algumas UPAs, um pronto-socorro central aí, Mas a saúde ainda tá faltando muito, tá né? faltando. Porque assim, é uma curiosidade que eu falo, né? Praia Grande é uma cidade de um pouco mais de 300 mil habitantes, né? O IBGE falou aí pra gente aí, ano retrasado, né? Mas o IBGE ele não faz a conta de dezembro a fevereiro, né? Que nós passamos de 300 mil habitantes para 1 milhão de habitantes. Uhum. Naquele período ali, Natal, Ano Novo ali, quase 2, né? 1,5 milhão, 1 milhão e 800 mil habitantes. Porque aqui é a cidade que tem muitos imóveis vazios durante o ano, porque o cara mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, tem sua vida própria em São Paulo, e etc. Compra um apartamentozinho aqui, vai pagando parceladinho, porque aqui é um Faz um um investimento, mar né? de construção civil na Praia Grande. Sim, que, sim. aliás, eu acho show de Muito bola, forte. cresce demais. Aí o cara vai pagando a prestaçãozinha ali e mora em São Paulo, né? Então, tem prédios aqui na Praia Grande aí que a ocupação durante o ano é de 20%, 30%. Chega a ser esquisito, né? Eu morei em há um tempo atrás aí, que num prédio inteiro morava eu e mais 5. O restante do prédio era todo vazio o ano todo, né? Quando fazia sol que chegava gente. E aí o que acontece? A construção civil é punjante. Traz esse povo pra cá. Só que quando esse povo chega aqui, e quebra a perna. O UPA, a saúde de Praia Grande, ela está despreparada para 300 mil pessoas. Não para 1,5 milhão. Não, para 1,5 milhão. É isso aí. Você quer ver quem está preparado para 1,5 milhão de pessoas? Na Praia Grande? O comércio. Aham. O comércio suporta. Sim. O comércio está prontinho para 1,5 milhão de Isso pessoas. mesmo. É logo o empresário menos beneficiado, o mais prejudicado pelo poder público é o comércio. Uhum. Em todos os sentidos, não é só os bares e restaurantes, não, todos os outros. Ele está pronto para 1,5 milhão de pessoas. A rede de atacadista de Praia Grande é para uma cidade de 1 milhão de habitantes, irmão. É isso mesmo. Não é para 300 mil. Chega a ser engraçado. Você vai no atacadão do outro lado da pista, é o açaí. É isso mesmo. Você andou mais um pouquinho, já tem outro, aí já tem o Extra, já tem o Pão de Açúcar, já tem o Carrefour, é uma loucura. Sim. Você vai na Malé ali, é um mercado lá do outro. Tem o Tenda que abriu O agora. Tenda, entendeu? No espaço da Guilhermina até a divisa da Guilhermina com a aviação, nós temos 3 grandes atacadistas. Sim. Eu tirei um termômetro isso conversando com o pessoal outro dia, a quantidade de lavanderia que abriu na Praia Grande no último ano. Nossa, a lavanderia Express, Express, que você vai sozinho Isso. e deixa a roupa pra Meu, lavar. eu usava aquela que tem no shoppingzinho ali da Costa Silva, né? Aí tinha uma outra ali, bem do ladinho, na ruazinha ali do lado. Cara, hoje,
por exemplo, ali na Kennedy tem um extra da aviação, já, da aviação não, da Guilhermina, mas é aviação, eles chamam extra da aviação, tem uma lá dentro, do outro lado da rua já tem outra. Tá igual. Mas por quê? Por causa da demanda de final de ano. Do turista que vem e não quer lavar roupa, não quer passar roupa nem nada, então. Ou seja, o comércio está preparado para 1,5 milhão de habitantes. Agora você, vereador, tem que fazer o poder público criar leis, requerimentos para que a saúde, o lazer, a educação não, porque 1 milhão de habitantes é transitório, mas Sim. esteja preparado para 1,5 milhão de habitantes. Mas, Kiko, eu ficaria muito feliz se hoje eu escutasse a reclamação da saúde só no final do ano. Não, a saúde está doendo o ano. É do ano inteiro. do ano. A gente precisa melhorar a saúde da nossa cidade. Pra ontem. UPA, os AFA, essas coisas ainda deixam a Ah, desejar, demais. né? Deixa bastante a desejar. A gente tem um neuropediatra pra cidade toda. Cara. É sério. Um neuro. Um neuro que ele é um excelente profissional. Neuropediatra, um só. Um só. E ele é um excelente profissional, mas ele não é mágico, ele é um só. Não dá conta. A demanda, você falou. São 1.900 pessoas na fila. Olha isso. Como que você atende? Assustador. São esses Assustador. números que eu falei, que é assustador. Talvez a ideia, como vereador, é trabalhar alguma coisa com o executivo, uma parceria público-privada, né? Para o PP aí, para tirar essa demanda. dar uma Aumentar, liberada. ampliar o quadro de funcionários, né? Capacitados. Então, Exatamente. isso daí é pra ontem, precisa ser feito. Diego, assim, outra demanda que eu acho interessante. Praia Grande é uma cidade turística. Sim, Qual o turismo daqui? nenhum. Não, a praia. A praia, é. Se chover, você vai para onde? No shopping. No shopping. Aí o shopping E é enche. turismo shopping? Não. Por que não tem nenhuma outra atração turística? Por que não? Isso mesmo. Por que não um grande parque? Por que não? Você vem pra Praia Grande para ir na praia. Pronto, beleza. É a cidade litorânea mais próxima da cidade de São Paulo, né? Uhum. Diz a lenda, mas que ainda existe a discussão entre Santos e Praia Grande por causa da Anchieta. Mas e aí, eu vim pra cá, choveu, pegou 3, 4 dias de chuva, eu fico fechado dentro do apartamento, eu sou obrigado a ir ao shopping. Por que não grandes eventos? Nós temos um cartódromo maravilhoso aqui na Praia Grande. Por que não tem um evento de automobilismo 2, 3, 4 por ano? O cartódromo hoje é pelo que eu sei, pela demanda da reclamação do povo e de algumas pessoas, alguns comerciantes, hoje é um depósito de uma empresa, não é isso? Pelo que eu tô sabendo. É denúncia? Não, não é denúncia, não é denúncia, Não é sei, eu não sei, reclamação. eu não é sei, reclamação. eu não sei, eu não sei. É, Mas eu sei que eu já frequentei lá, já vi pessoas se divertirem lá, etc. Não é nem reclamação minha. Os instrutores de autoescola fazem aula ali do lado do cartódromo, né? Sim. Tem área de treinamento de moto lá, oficial inclusive. E eles precisam de um banheiro, para usar um banheiro. Não pode. E aí, quando eu estava vindo como pré-candidato, eu fui dar uma fuçada na prefeitura para ver se dava para pedir a chave do cartódromo para eles usarem o banheiro do cartódromo. E é negado porque a empresa está usando lá. Eu falei, Poxa, mas e os instrutores, eles usam o quê? Eles fazem como? Então não tem nenhum banheiro químico, não tem um banheiro do cartódromo para usar, porque eu falei assim, ó, dá a chave e a gente faz a manutenção, pelo menos, da limpeza da do limpeza banheiro. do banheiro, E foi né? negado isso daí. Tudo bem, eu não fiz um requerimento, eu não protocolei nada, eu fui primeiro sondar e ele falou, ó, esquece que você não vai Mas a conseguir. autoescola é um comerciante de Praia Grande, né? Então, tem 24 autoescolas, 23 autoescolas, se não Mas ela for faz mais... parte da estrutura do comércio. Né? Sim. Sim, do Ah, comércio. não, movimenta... aí não serve. É. Não serve. Porque assim, isso é uma luta minha. Eu era pré-candidato a vereador também. E uma das bandeiras que eu iria carregar é que o nicho profissional da Praia Grande mais prejudicado de todos é o comerciante. Sim. Em todos os sentidos. Fiscalizações absurdas, mas sabe, não são depoimentos meus, tá? Por causa do meu restaurante, não. É depoimento de pessoas, de amigos, donos de bares, restaurantes e lojas, e você está falando um problema absurdo. Por que as aulas de motos são feitas lá do lado do cartódromo e não dentro do cartódromo? Não pode? O poder público não pode ceder para fazer isso? Ou é proibido? Existe uma lei que proíbe isso? Então, a área onde que está lá, eu não vou nem reclamar que é É uma área boa. muito boa, porque é seguro, não passa carro. Antigamente era feito na Rua das Colônias, depois foi transferido para o Quietude. E aí, por conta dos eventos, o pessoal explora o Quietude para jogar bola, tudo, tiraram de lá e jogaram para o cartódromo. Super certo a mudança.
porém precisava dar pelo menos a estrutura de banheiro, coisa simples, faz um masculino e um feminino, porque às vezes o instrutor fica com 2, 3 aulas ali, ele vai ficar ali 2, 3 horas, e aí você não vai pedir, você não é programado o horário para você ir no banheiro. Não dá para colocar um banheiro químico que depois de noite a depredação lá eu fui atrás do banheiro químico e se eu pedisse o banheiro químico, colocasse lá e colocasse em fogo, eu era responsável, então eu nem pedi, porque numa dessa daí coloca um fogo, eu tenho que pagar um banheiro químico, né? Entendeu? Uma coisa simples, é simples demais isso daí. Assim, é uma cidade do interior de um amigo meu, o prefeito ganhou a eleição dizendo que ia criar pontos de apoio para entregadores, né? Motoboys, Sim, né? sim. Um menino lá nessa cidade aí quase ganhou a eleição para vereador e ele cobrou do prefeito, ele montou nos lugares que estavam obsoletos na cidade, debaixo do pontilhão e tudo e tal, ele criou lá banheiros, iluminação, etc. Para os motoboys, que o motoboy tá aqui, tá ali, tá aqui, tá ali, tá aqui, tá chovendo, ele precisa ir num lugar Às coberto, vezes se trocar, né, também. se trocar ou ir no banheiro, para ele não precisar ir até a casa dele, às vezes ele tá longe Sim. de casa para ir no banheiro, etc. Esse prefeito dessa cidade do interior criou isso. Meu, sensacional o trabalho. Então eu acho que pequenas coisas podem ser feitas para o município, Sim. né? Mas E que dão assim, muito resultado. dão muito Fazem muita resultado. diferença. Com pouco investimento Pouco também, né? investimento, É que isso assim, ele gastou o quê? Fazer 10 banheiros na cidade, em 10 regiões aí. Dentro da causa típica, nós já entendemos, você vai fazer um trabalho maravilhoso porque você tem uma estrutura maravilhosa, você tem um conhecimento. Meu, outro podcast nós desenvolvemos 40, 50 minutos aí, você falou coisas para mim. Eu fiquei assustado, né? E maravilhado ao mesmo tempo com as soluções que o próprio governo brasileiro, o governo estadual e que as ONGs, as associações Brasil afora, vem fazendo. Então, a sua ideia é trazer tudo isso de bom que é feito para Praia Grande, que não tem. E dá para trazer. Lógico, né? E você com requerimentos, trabalhos, legislações e brigas e discussões defendendo a causa da criança típica, você vai, nesses 4 anos, desenvolver com certeza esse trabalho maravilhoso, que já acontece em vários lugares. É assim, tem lugares que menos, outros mais, mas já acontece. Fora da causa típica, existe uma cidade em volta disso. Sim. Aí é onde entra o Fabinho dentro da sua assessoria, porque vocês vai fazer um bate-bola legal, e o Fabinho tem um conhecimento lá na Zona 3, meu Deus, fui conversar do Fabinho outro dia, falou, não, você vai falar bem ou mal? É, o menino, 20 anos, Fabinho. 25 anos de Vila Antártica, tá indo para 26. No mesmo lugar, né? Mesmo local, mesma rua. Mudei, acho que de um quarteirão pro outro só. Olha que maravilha. E essas demandas da Zona 3 tão abandonada, né? Porque assim, que eu acho muito legal propaganda dizer assim, a Praia Grande da cidade tem quase 100% de asfalto. Mas alaga tudo, cara. A gente foi em algumas zonas de invasão. Sim. Eu nunca tinha ido. Eu sou muito transparente com o munícipe. Mas quando eu cheguei lá, eu vi famílias abandonadas. Porque abandonadas. Vivendo em regiões precárias, casas de madeira. Nossa. E a gente acha que isso não existe na nossa cidade, mas existe. A gente acha que quando fala de pobreza, é Nordeste, né? Ou as grandes favelas, as periferias de São Paulo. As periferias de São Paulo, mas dentro da nossa cidade existem regiões extremamente pobres. Então, assim, existe favela em Praia Grande? Existe. Existe. A grande lenda é que aqui não tem favela, né? Que até a periferia é asfaltada. Não. Só uma observação, eu sou da Zona 3, eu não sabia a quantidade de invasões de favelas que existiam na cidade. Por quê? Porque até então, a gente achava ali, por exemplo, na Curva do Oeste, que iam uns 2, 3 quilômetros para dentro e parava. Não, vai lá. Rodando agora na política, a gente viu quem chega a quase 10 quilômetros. Isso. Chega lá perto do rio. Perto do rio lá, quase no pé do morro. E são invasões que o Diego está falando de 5, 6 anos, que é a mais nova, né? Que é a Teimosinha. E aí lá na Curva do Oeste é 21 anos, né? A Teimosinha começou em 2016, 2017. Começou a dar uma alavancada na pandemia. Explodiu na pandemia, Na pandemia, isso aí. E lá na Curva do Oeste, 21 anos. Aquela invasão que nós tivemos ontem na reunião ontem, 21 anos. Então já não é mais uma invasão, é algo consolidado já. Precisa dar uma atenção ali. Lógico que se for algo perto de canal, né? Não dá, porque senão vai ter alagamento e vai dar até problema para as famílias. Mas algumas ali já são consolidadas, que tem que vir o saneamento básico. Vir o saneamento básico, essas que estão perto de canais, etc., fazer o remanejamento e acolher essas pessoas, né? Com programa de habitação, etc., né?
Mas cadê os vereadores que não vão atrás disso? As famílias, uma zona de invasão tem 400 famílias. 400 famílias, não Mas são a pessoas. curiosidade, essas pessoas votam para Grande? Votam. Todas têm título de Os eleitor. vereadores não sabem disso. Senão eu teria ido lá. Mas elas falam, eles acham que a gente não vota, mas todos nós temos títulos de eleitor. Então, assim, eles normalmente trabalham com reciclagem, Sim. ou algo parecido, mas eles estão no município, eles são cidadãos praia-grandenses. Então, eles precisam ter um olhar público também. Eu fui, antes de ontem, a gente foi numa zona de invasão lá no Ribeirópolis. Foi ontem, numa reunião de onde a gente tá seis. Isso, então a gente foi lá, a gente reuniu uma família e ela falou, os vereadores, eles não pisam na lama. Eles não vêm aqui falar com a gente. Parece que nós somos os segundos candidatos a chegar lá, não foi? Isso. Segundo só. Só um De 300 e candidato. pouco. 400 famílias. Não, nesse local é 200. outro. 200 famílias. 200 famílias. Então vamos colocar 3 pessoas por família? 800 pessoas. 600 pessoas. 600 Um pouquinho pessoas. mais, um pouquinho menos. 600 pessoas, 319 candidatos a vereador na Praia Grande, só 2 foram lá. Só. Será que eles sabem que existe isso? Não, os atuais vereadores, foi algum lá? Nenhum. Vou fazer uma observação aproveitando o seu gancho. Quando eu lancei a pré-candidatura, eu cheguei a falar que eu ia trabalhar exclusivamente para a Zona 3. Essa minha fala, alguns pré-candidatos e alguns vereadores comentaram comigo, falaram, não, aquilo lá de lá, não imagina, lá resolve no dia. Lá se resolve no dia. Então, ou seja, eles querem tirar a nossa vontade de trabalhar lá. Só que eu sou ao contrário. Lá, eu defendo que lá elege todos os vereadores e o prefeito da cidade. Sozinho. Pela quantidade da população. Lá é a força da cidade. Lá está o mecanismo da cidade. Lá que leva o trabalho para nossas casas, que leva a mão de obra para as grandes construtoras, que leva para os comércios. Lá é o que mexe com a cidade. Lá é o motor da cidade. Só que eles não sabem disso daí. Mais de 70% da população está lá, né? Exatamente. Quantos bancos tem lá? Nenhum. Correio, tem correio do lado de lá? Tem uma casa lotérica lá que era minha, inclusive. Eu Não, acabei. tô falando na Zona 3 toda, de canto a canto. Só tem uma casa lotérica, não tem mais, né? Tem 2 casas lotéricas. Tem uma ali na Vila Sônia, perto da Trabalhadores, que era a minha e do Igor. E tem uma ali perto do Quietude. Não, no Samambaia No tem. Samambaia tem mais uma, sim, tem no Samambaia. Banco 3 nenhum. Não, banco nenhum. Correio. Correio, pelo que eu sei, também não. Meu Deus. Se eu fosse um empresário aí voltado pro ramo do correio, para banco, essas coisas, eu montava tudo lá. Porque a gente tem 2 cidades hoje, né? Sim. Uma cidade depois da pista e antes da pista. Literalmente. É que existe uma chamada Zona 2 que pra mim, né, que é um trechinho. É uma continuação da Zona 1, né? É, continuação da Zona 1, mas assim. Porque depois da Kennedy, né? Isso, entre a Kennedy e a Expressa, né? Expressa. Mas assim, uma coisa que eu já moro na Praia Grande já há 16 anos, é uma coisa que eu vejo que o lado de lá não tem, é essa infraestrutura. E você vê como o comerciante é inteligente. Já tem grandes atacadistas montando Exatamente. lá. Tem grandes açougues, grandes atacadistas, todas essas redes de drogaria hoje, Droga Raia, Droga São Paulo, todas estão lá já. Todas estão lá. Porque o comércio não é importante. O comércio que mais emprega no Brasil. A gente tem um projeto de ampliar a FATEC. Maravilhoso. Porque a FATEC só tem no Boqueirão. E aí a gente entra nesse assunto de quem mora no outro extremo da cidade. Não, aí é Jamongaguá, né? Não é Praia Grande mais. Então tem que levar uma FATEC ali pro Samambaia, porque já atinge toda aquela região. Ou até mais para lá, Pode tipo assim. também. Porque assim, você entende que até os ônibus que andam na cidade, eles têm 2 terminais, que são excelentes, diga-se de passagem, né? Já pensou essa cidade com um terminal só aqui? O cara da parte bem Caiçara organizada. tava morto. Uhum. Só lá, o cara daqui tava ferrado. Então assim, 2 terminais, mas as linhas de ônibus, elas ficam muito ligadas a esses 2 terminais. Sai poucos, por exemplo, para você ir de ônibus, isso eu vi que uma ex-funcionária minha, né? Ela pediu conta por causa da dificuldade que ela tinha de vir do Real pro Guilhermina. Uhum. Os horários é muito complicado, o ônibus ficava muito tempo parado Já no mesmo, já Catico. mesmo. E sem falar que tem o farol ali do Samambaia ali, né? Aquele é Que assustador. aquilo ali é 40 minutos de manhã cedo. Não, quando vou para lá, né? Minha sogra mora lá, no Esmeralda, minha sogra.
Se eu tô no Caiçara, eu volto até a prefeitura para ir pela curva do Oeste, porque não dá para passar naquele farol. Sim. É assustador. Ele fica, acho que 3, 4 minutos fechado de um lado, mas 3, 4. É assustador aquele farol lá. A gente, é lógico, a gente vai aprendendo todos os dias, e eu não sei de tudo, é a minha primeira candidatura, mas a gente ouve muitos munícipes e vê as dificuldades. A gente foi ali na Cidade da Criança e eles relataram que antigamente morria muita gente para atravessar a A pista, pista, né? porque não tinha passarela. Não tinha passarela. Só que mais pro Jardim Alice ali, a gente passando de carro, eu até brinquei com o Fabinho, na pista tem uma faixa de pedestre. Olha, Aí o Fabinho não acreditou, falou, não, Diego, será? Eu falei, acabamos de passar em na uma. rodovia, Na rodovia tem uma faixa de pedestre. eu não me lembro dessa faixa de pedestre, Então- mas vale a pena fotografar e colocar no Jornal Praia Grande. Aí a gente passa assustador, de cara. noite. Assim, não tem um semáforo, não tem uma iluminação, mas tem uma faixa de pedestre pro cara correr Do carro que vem vindo a milhão, né? Que a ali o milhão, carro tá à vindo lá. noite. É permitido ali 100 km por hora, não é? Ali acho que é agora entre 60 e 80, tá variando ali. Mesmo assim, ó, 80 km por hora. É, o cara e à vai- noite. O cara Então, tem que comprar, atravessar A milhão. né? marginal nem se fala, escuridão total. mas e uma faixa de pedestre na pista? O que Não, e aí, sem falar que recentemente eu vi uma propaganda de um político aí que caiu uma ponte lá no Jardim Alice, acho que em março, né? E ele tava falando, ó, fiz um requerimento agora em setembro, agosto para setembro, para resolver o problema da ponte. Falei, mas e de março para cá? O que esse cara tá fazendo? E tem umas coisas muito engraçadas, né? Por exemplo, tem uma demanda de uma amiga minha de uma vaga na creche. Não, mas isso, nossa, muito. Aí Isso é todo mundo. Todo mundo. demorou 6 meses para sair a vaga, aí saiu a vaga. Aí o último dia que ela tinha que ir, ela tinha um exame, né? Naquele período. Por um dia ela perdeu a vaga. Não existe bom senso nenhum. Não. Pô, era ontem, não, agora você não tem a vaga mais. Você tem que entrar tudo de novo, fazer tudo de novo. Cadê o bom senso, irmão? É uma Esses dias- criança que precisa da vaga. Tivemos uma reclamação numa reunião que nós fizemos lá na Mirim, que o cara, ele estava adoentado, né? Acho que ele estava com pneumonia, alguma coisa assim, e ele perdeu o curso de ambulante, que é obrigatório fazer um curso de ambulante anual, né? Uma reciclagem. Sim, sim. E aí Perdeu ele licença. estava desesperado que ele ia perder a licença. Perdeu licença. É. Porque é assustador, é assim. Já O vi comerciante orientações é de amigos parceiro. advogados falando assim: não, se quer vaga na creche, entra com mandado de segurança. É. Eu falei, eu tenho que encontrar com mandado de segurança para colocar meu filho na Algo creche. que é de direito, né? E o cara da Zona 3 que não tem um advogado para entrar com mandado de segurança. Não tem o dinheiro para pagar advogado? Será que como chama? Aí ele vai na A defensoria defensoria, será que faz esse pública. mandado de Então, segurança? mas sabe qual que é o tempo da fila na defensoria também? Não tenho ideia. 1 ano também. Então a criança fica fora da creche esse ano Ah. todo. Aí a mãe, o pai não pode trabalhar porque alguém tem que cuidar Alguém tem daquela que cuidar daquela criança. criança. Se é uma criança atípica, então, Aí, pronto. Aí os dois não trabalham, né? é isso mesmo. Aí complicou. Aí tem que partir pro LOAS, É, Bolsa Família. E o LOAS, que agora é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ele é muito burocrático também. Tudo é burocrático. Então, mesmo, né? é muito, muito burocrático. Então, aquele pai, aquela mãe, eles têm que ser miseráveis para conseguir ter o benefício. Assustador, né? E aquele benefício, na verdade, é lógico que a gente está falando aqui de um assunto que não é nem municipal, é federal. Federal, sim. Mas eu, como político, eu posso ter uma voz nesse assunto Pode. e influenciar outras levantar pessoas. depois, estando vereador, levantar uma bandeira, Né? E multiplicando, entrar né? em contato com vereadores de outras cidades e criar uma força-tarefa para poder melhorar essa situação, Porque, né? Kiko, se você tem um filho com deficiência, ele precisa de, às vezes, pela comorbidade dele, fralda, medicação, vários itens que ele precisa para ele, E o não para mais você. importante, Diego, não interessa a sua classe social. Não tem teto. Só o fato de ser uma criança típica, o Ele LOAS tem que ser precisa. automático. Pronto. É isso. Ele precisa de um mas benefício o para cara ele. é rico. Irmão, Não ele tem tem condições. Só que assim, É um esse direito. pai, essa mãe vai morrer uma hora. E essa criança tem que ter o mínimo, que essa criança vai virar adulto. E a gente sabe também que a maioria das pessoas que tem deficiência, infelizmente, estão na zona 3, estão na região mais pobre. Então, se a gente tiver que filtrar isso, é muita burocracia. Eu acho que a gente tem que dar o auxílio para quem tem deficiência, pronto e acabou. Mas isso é uma briga federal que depois É. juntar vereadores aí, isso aí, mas eu vou levantar uma fazer bandeira, uma pressão, né? fazer uma pressão lá no grupo federal. Agora vamos trazendo para a eleição 2024. Olha, pessoal, 22.222. É isso Diego aí. Varese aqui. A família já faz um trabalho maravilhoso junto com ele, lógico, ele faz parte do trabalho da família com as crianças, cidadãos atípicos, né? Não só crianças, tem adultos atípicos também, né? Faz um trabalho sensacional com
com a empresa da família deles, né? E ele quer trazer isso para o poder público. O que eles já fazem lá na empresa, ele quer trazer isso de alguma forma para o poder público. Porque não é impossível uma empresa, sem ter um giro financeiro, poder abraçar essas 1.900 pessoas que estão na fila de demanda. Hein? Não dá, é impossível. O poder financeiro não abraça isso tudo, né? Eu vi comentários aí, mas podia fazer, já conhece e tal. Não, o dinheiro, lamentavelmente, é fundamental numa causa dessa ou qualquer outro tipo de causa, né? Então, assim, o conhecimento maravilhoso. Já fez um compromisso comigo aqui que vai defender você, comerciante. Você, meu amigo comerciante, aí, eu poderia citar o nome de vários aqui, mas eu não pedi autorização. E eu disse que caso eu fosse candidato a vereador, e não sou, né? Sofri uma traição aí, mas num podcast pós-eleição, eu vou falar toda a verdade. Eu vou falar toda a verdade olhando no seu olho. Pode me convidar Convido também. o Fabinho. Pode me convidar que eu sou vítima também. Pela mesma pessoa que eu. Nós vamos falar sobre isso num podcast pós-eleição. Não quero nem atrapalhar esse Você vai falar o nome? Vou falar. Hoje não, vou falar pós-eleição. Vou falar o nome, vou falar a história, vou falar como aconteceu. Tudo. Eu e você, Fabinho, se você quiser, seja meu convidado. Eu vou falar. É que assim, eu não quero atrapalhar eu faço a sua entrevista. Esse candidato que nos tirou da eleição para não dizer que porque você falou, processar a gente, etc. Mesmo porque a gente não é covarde, né? Mas ele vai perder a eleição. Eu torço para que ele perca a eleição. E depois nós vamos contar a história todinha, como aconteceu comigo, como aconteceu com você. Você sabia que eu não torço para ele perder a eleição? Deixa para Deus fazer a parte da eleição, se ele for eleito ou não for eleito. Mas você pode ter certeza que o dia que eu chegar lá, junto, lógico, com o meu amigo Diego, com o maior prazer, eu vou dar a mão para ele e falar assim, boa tarde, covarde. Então, assim, não é que eu torço para ele perder a eleição, mas eu venho acompanhando a campanha dele. E a campanha dele não está nem próximo do que foi as outras campanhas dele aí para trás, né? Então, acredito eu que não decolou. Né? Acredito eu, mas de repente esteja enganado. Se ele se tornar vereador de novo, né? Se ele se tornar vereador de novo, vou encontrar com ele na Câmara de Vereadores, que vou voltar a frequentar a Câmara de Vereadores em todas as sessões, que é uma coisa que eu acho absurdo, e outro compromisso que tem que fazer com a população, Diego. Chamar a sessão da Câmara de Vereadores tem que ser à noite, senão a população o pessoal vai assistir participar, como? é isso aí. 10 horas da manhã tá todo mundo trabalhando. Antigamente era Era noite, mas por algum motivo eles mudaram para 10 horas da manhã, Eles numa falaram que era muito terça-feira. cansativo, porque tinha sessões que, como hoje, duram 4, 5 horas, mas não importa. mas Mas é uma vez por semana. Mas eles ganham muito bem, obrigado para isso, né? Para inclusive fiscalizar, ajudar a população, etc. Eu frequentava todas as sessões da Câmara quando era à noite. Agora, nem todos eu posso ir, porque, 10 horas da manhã é hora de trabalhar, né? Então, é complicado, né? A gente trabalha, a gente tem o ganha-pão da gente para poder pagar as continhas da gente, que não é fácil, né? É uma luta que você, vereador, caso seja eleito vereador, é uma luta para levar isso para um horário onde a população pode assistir. É cansativo à noite, não tem problema não, faz aos sábados. Faz aos sábados. Domingo. Uma bela diversão no domingo à tarde assistir a sessão da Câmara dos Nossa, ia lotar a Câmara. É maravilhoso que todo mundo que tem vontade, conhecimento político e quer lutar pela cidade, conhecer os problemas da cidade, vai estar lá. Eu e um amigo nosso que está atrás das câmeras aqui, né? Vou falar o nome dele, o Flavinho, a gente trombava direto lá. Aliás, a nossa amizade se fortaleceu muito quando a gente trombava lá na Câmara lá. E eu tinha um amigo em comum que já faleceu, né? O Arnaldo, que os dois não se bicavam, e eu ficava um pouquinho sentado com um pouquinho sentado com o outro, e um muito político de um lado, outro muito do outro. Era muito divertido, que você encontrava amigos e conversava sobre política. Tô 32 anos no mundo da política. 32 anos trabalhando com isso. Trabalhei no Senado, na Câmara, na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, campanhas políticas diversas, de prefeito, vereador, deputado, governador. Eu trabalhei muito com política e, assim, tenho 12 livros escritos na área da política, entendeu? É um prazer, eu amo política. Porque eu entendo, gente, que política não é só a arte de governar. Não é só arte de negociar. Política é a sua vida. A sua vida dentro da sua casa, você, sua mulher e seus filhos, É feito política. já é uma política. Sim. A sua vida dentro da escola, da faculdade, com amigos, etc., já é política. E ali você vive um mundo político, um mundo de ocupação de espaço, de negociar, de quem é o melhor, entre aspas, sem briga, né? Sem cadeirada, por favor. Eu não vou perder esse gancho, não. Tô fazendo esse corte, tá?
A diferença, Kiko, é que assim, a gente faz a política na nossa casa, com a nossa esposa, com nossos filhos, a gente negocia tudo ali, né? Isso. Pondera tudo, né? Cede e Uma hora você vai. tá certo, uma hora você tá errado. Exatamente. E a política, agora que eu fui explorar essa parte aí, né, que eu não conhecia, que eu Na- achava um bicho de sete cabeças, é igual, só Não é que nada você faz com a político, população. exatamente. E aí, pegando o gancho do que o Diego falou, que a população reclama que não tem presença do vereador durante 4 anos, a gente não inventou a roda, a gente está levando o gabinete itinerante para dentro das comunidades. Exatamente, nós conversamos sobre o gabinete itinerante na passada. Mas como é que vai funcionar esse gabinete itinerante? Eu, há 32 anos na política, eu vejo todo mundo falar que vai fazer, alguns tentam fazer e não funciona. Por que não funciona? Porque primeiro você precisa insistir, né? Não adianta Primeiro- você fazer 1, 2, primeiro- 3 meses e parar. Primeiro, esse gabinete itinerante tem que funcionar no horário que a população está em casa. Sim, horário comercial. Não, à noite. De noite, comercial, todo mundo tá trabalhando. Né? Não, mas eu falo assim, você pode começar, por exemplo, na parte da tarde, depois da 1h30, 2 horas, e estender até a noitezinha, até 8 horas da noite, mais ou menos. Porque assim, a grande demanda é do trabalhador. Sim, Ele, das 8 da manhã até as 4, Às 5 4, da 5 horas, tarde, sim. ele não tá lá. Aí na hora que ele falou, pô, eu quero lá conversar com o vereador ou com o assessor vereador Sim, para fazer sim. uma demanda, eu já fui embora. É. Então, assim, eu acho que não funcionou em muitos casos que eu vi em várias cidades que trabalhei aí na política, vereadores eleitos tentando montar esse gabinete itinerante e não montou uma logística, eu acho legal, né? De Sim. repente, De repente tá aí, essa é uma dica que você tá um dando. sábado, um domingo, né? Sim. Tipo a Câmara dos Vereadores, ia ser Sim, legal sim, também, né? sim. Um sábado, um domingo, porque assim, a demanda vem do trabalhador. Sim. O ocioso, ele tem várias demandas, mas é uma demanda, com todo respeito, gente, é uma demanda mais pedinte. É uma demanda mais funcional, né? Vem daquele cara que vai, pega o ônibus todo dia, que precisa da UPA, da família que tem uma pessoa com comorbidade em casa, qualquer tipo de comorbidade, um deficiente, um atípico, né? Uma Zeladoria dos senhorinha. bairros também. Exatamente. A zeladoria dos bairros. São muitos projetos, Diego. Eu acho que sua cabeça muita deve estar a coisa. milhão aí, né? É muita coisa que a cidade precisa melhorar. A cidade ela vem numa ordem crescente há muitos anos, a gente não pode reclamar de tudo, mas eu tenho certeza, pelo que eu vejo, porque eu sou nascido e criado na Praia Grande, que chegou em um momento que deu uma estagnada. Sim. Então, eu sou a favor de mudanças, sou a favor de renovação e precisamos de políticos novos, porque quem entra agora entra com gás para trabalhar, porque precisa mostrar para que veio. Né? Eu entendo que quem está lá hoje, mesmo que esteja há muitos anos, também precisa mostrar porque ele está eleito pelo povo. Mas quando você se insere num novo projeto, você vem com motivação. Então a gente precisa disso na nossa política. É assim, longe de mim dizer que tá tudo errado, tá, gente? Não, tem muita coisa. Aconteceu nesses 16 anos que eu tô aqui na Praia Grande, aconteceu muita coisa boa. Sim. Tá? Mas tem muita coisa que, como você disse, Diego, estagnou. Sim. Tem um problema, Praia Grande tem um problema seríssimo de iluminação pública. Entendeu? Essas lâmpadas amarelas não clareiam nada na rua. Tem que ser E, tudo LED, incentiva o quê? Um pequeno roubo. Sim. Entendeu? Na rua onde eu moro ali, a lâmpada lá tá queimada há 2 anos que ela queima. Aí passa 3, 4 dias, ela acende. Já passei algumas vezes lá, tá tudo escuro na Ela porta do seu apaga. restaurante, é verdade. Aí ela acende. Sim. Aí ela paga, ela acende. O que eu tive que fazer lá? Botar um holofote na frente do meu restaurante. Aí vieram me multar, tá? Porque é do holofote. Então arruma a lâmpada. Se eu ligar a lâmpada desse poste aqui, eu posso tirar o holofote, porque, cara, 10 horas da noite é perigoso você ficar ali na calçada, cara, Sim. fora da temporada, porque tem menos gente transitando, né? Faz a transição pro LED e até vai baratear muito o consumo da rede pública aí. O consumo da rede pública, porque assim. E lâmpadas amarelas, né? Não clareia o Sim. suficiente. Isso aí já foi Sim, muito bom lâmpadas ano brancas, né? passado, Sim, entendeu? sim. Então, assim, essa estagnação que você falou, é assim, meio que parou, né? E alguns pontos da cidade vai melhorando, outros não, né? A cidade evoluiu muito, muito rápido, né? Na Principalmente hora. depois da pandemia. Sim, Né? Você vê que acho que até a Zona 1 e Zona 2 cresceu muito pós-pandemia. sim. E só que o poder público não enxergou isso daí. E agora, como sempre, está tudo muito atrasado, né? A orla é muito bonita. Sim, sim. Até o oceano, muito Sim. bonita, muito bem cuidada. A oceano pra frente também é muito bonito, não tão bem cuidada, mas é muito bonita também e tal. Mas é algumas demandas. A demanda da saúde é uma demanda fundamental. A saúde é a
qualidade de vida da população. E Kiko, você gosta muito de política, você era candidato, e eu aprendendo sobre política, eu me vejo e enxergo um bom vereador também como um vereador de projetos. Sim. Porque eu analiso assim, eu posso estar equivocado, como se fosse uma empresa. O prefeito, ele é o diretor. Ele tá cheio de problemas. Sim. Porque a cidade, com crescimento, tem muitos problemas. Se você, como vereador, levar um problema e não levar a solução, ele vai pegar mais o problema e vai colocar mais o problema. Fundamental no vereador. Ele busca a demanda, a sua assessoria junto com o vereador acha a solução. É isso aí. Faz o requerimento para a solução daquele problema, levando a solução. Sim. Pode até ser que o Poder Executivo não faça a solução que você levou. Sim. Faça uma outra. Mas que faça. Também não é fácil ser prefeito do Poder Executivo, porque você tem leis de licitação, lei de código de postura, tem um monte de coisa que você tem que cumprir, né? Simplesmente falar assim, eu vou arrancar esse poste daqui. Não é assim. Vou arrancar essa árvore daqui. Essa árvore aí, você tem o meio ambiente, tem o IBAMA, né? Vide aí o aeroporto aí do Andaraguá aí, que tá 15, 20 anos aí, que não sai do lugar por um problema ambiental que é insolúvel. É um negócio que daria 30, 40 mil empregos direto na Praia seria Grande muito. e não sai do lugar por entendo Pela eu, burocracia, e eu vi, né? eu Pela vi, não tenho burocracia. provas disso, mas eu ouvi de que é um problema ambiental. Mas e aí? E aí fica meio feito, meio não feito, meio parado, meio não parado, e a população quer ou não quer. Então, assim, o problema não é se falar assim, o aeroporto. Não, me dá a solução. Ué. Eu lembro que eu tinha 12, acho que uns 14 anos de idade, eu tenho 26, faz mais de 10 anos. E eu fui num evento que teve político, que o prefeito na época apresentou sobre o Andaraguá. Falando que tinha aprovado, a ambiental tinha aprovado o projeto, e eu era moleque, então pô, eu fiquei fascinado com aquilo. E aí eu fui crescendo e E é um grande projeto. nada muito aconteceu. bonito, Não, maravilhoso. Maravilhoso. Eu fui num evento também em Santos também e já tinha resolvido o problema dos índios lá. Pelo menos eu vi o André Ursini falando lá no hotel, lá em Santos, bem no centro do Gonzaga, que no governo Bolsonaro tinham resolvendo o problema. Ele até falou isso no evento, que ele não tinha votado no Bolsonaro, mas que foi um governo que se propôs a resolver o problema. E resolveu. Então, pelo menos ele falou em público isso daí, que tinha resolvido o problema. Agora, não sei o que Mas aconteceu depois. não sai do lugar, né? É um negócio. Mas eu vou te falar também, o licenciamento ambiental pela CETESB é muito demorado. A gente tem uma área que a gente está fazendo em São Vicente. A gente conseguiu o deferimento do licenciamento ambiental em 2019 e até agora não saiu. É uma burocracia danada também. Em 2024 e nada. Nada. São os absurdos das leis, não municipais, tá? Do Brasil todo, federais, estaduais, né? Que dificultam o andamento da coisa, digamos assim, né? Igual o VLT que vinha para Grande, não era VLT, virou BRT, que também não é BRT, que também não é VLT e que não tem nada. Sim. Entendeu? Que ia ajudar bastante. Pô, VLT, nós temos uma linha do trem, não sei se dá para utilizar ela, que cruza a cidade inteira, né? Do antiga estrada ferroviária. Mas aí vai passar lá por trás na pista, né? Não vai atender aqui a nossa região aqui da Expressa Sul, que seria pela Expressa Sul que teria que passar ali, né? Exatamente. Mas não lá por trás. Então, mas assim, ela já tem uma parte, aí só, sei lá, criar um projeto, alguma coisa nesse sentido, né? Eu vejo lá aquele candidato a prefeito em São Paulo falando dos teleféricos. Ele queria fazer nas comunidades dos teleféricos. Já pensou no teleférico em Praia Grande? Não precisa. Pelo menos seria um turismo diferente, que só tem a praia aqui. Sim. Só tem a praia. Faz um teleférico na praia do Canto do Forte até o Solemar, agora lá no Solemar. Sei lá. Um teleférico lá da Zona 3 pra cá, interligar isso aí. É caro. Mas nós precisamos de algum turismo aqui, irmão. Novidade, né? Precisamos de uma empresa que, sei lá, construa uma roda gigante na praia, tipo a de Londres. Sim, exatamente. Também daria nós precisamos de um parque aquático aqui, que seja. Nós precisamos... fazer um parque de skate ali no Canto do Forte, por cachoeiras exemplo, lindíssimas na Praia igual Grande. ali em Santos, né, também. E universidade, Kiko? Mas é que vão terminar o turismo, que eu vou na universidade, que isso também é importante. Nós temos cachoeiras lindíssimas na Praia Grande. Sim. Tem a cachoeira no Samambaia, que é proibida a entrada pelo poder público. Eu nem sei se é pelo poder público municipal, estadual, se é meio ambiente, se é IBAMA, o que é. Mas é proibido. Não seria a hora de um vereador pegar, fazer um projeto defendendo o meio ambiente, orientativo, para levar as crianças para conhecer a mata, a cachoeira. Eu tenho um filho de 9 anos que nunca foi na cachoeira na Praia Grande. Foi em outras que eu levei, em outras cidades. Sim. Mas não tem uma ali, cara. Universidades. Universidade, nós temos aí
FATEC que chegou aí, né? É a FATEC, que tem Boqueirão E a FATEC. e a FATEC. Fatec. Aquela outra ali na aviação não é universidade, é curso técnico, né? É ETEC, né? É, ETEC. Aí a gente tem particulares, tem duas, que é a FAUS e a FPG, que também são São pequenas. pequenos. Pequenas, mas agora a gente vê que Santos tem 20 faculdades, tem universidade, e todo mundo que precisa estudar, né, tem que sair de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Para ir lá. para ir para lá. Aí o que faz com os alunos da Praia Grande que trabalham e precisam estudar? Vai pro EBA. Porque não dá tempo, Ou vai pra Santos. muito trânsito, mas é muito trânsito, não tem como, é inviável. No horário que você entrar na faculdade às 7 horas da noite, o trânsito na entrada da cidade é uma loucura. Né? Não, sim. Aí Mas, vai pro EAD. mas minha filha vai estudar em Santos lá, vai na E faculdade. pega esse trânsito todo. Pega todo dia, e chega já às 11 é. horas da noite em casa É. todo dia. Ela trabalha o dia inteiro, Exato. sai, Vai. estuda e volta à tarde pra casa. Essa entrada da cidade já foi bem melhorada, porque quando eu veio pra cá era E assustadora. se Né? você não tem um carro, Aí você tem que ir transporte público, aí você vai chegar meia-noite, aí ferrou. você Aí não consegue. consegue trabalhar tarde, porque aí não chega na faculdade também, porque sai às 5 horas até Não tem pegar um como, ônibus, tem chega na como. faculdade. Essa entrada né? da cidade para aqui, para São Vicente, Santos, etc. Aí é mais fácil de bicicleta. Melhorou muito, melhorou muito. Não posso dizer que não melhorou. Essa entrada da cidade melhorou muito. Mas ela ainda trava. Mas ali tem que ser 4 pistas, igualzinho ao Imigrantes. Se não for igual daqui da Praia Grande até a Serra, esquece. Mas todas essas, Ao pé da essas serra. observações que a gente faz é o que a gente enxerga que a cidade de Praia Grande é uma estância balneária, ela é uma cidade turística, mas hoje ela tem uma população para ser uma cidade não só turística, uma cidade independente. A arrecadação de Praia Grande é maravilhosa. É, Não só pelo turismo, mas pelo pré-sal aí, né? Que não Sim. foi o que o Eike Batista falou, mas tá aí, o pré-sal tá aí, eles retiram o petróleo aí. Mas assim, cara, eu acho que falta Praia Grande, por exemplo, uma rede de hotéis decentes. Sim. Não que estão aí não são decentes, mas tipo um hotel 5 estrelas. Aqui é muita pousada, pequenos hotéis. Tem a Rua das Colônias lá, que tem as pousadas lá, que são muitas. Mas assim, o cara... Mas se você não melhorar o turismo, como você falou mesmo, fazer uma atração Sim. turística, não vai ter um investimento do privado em hotéis grandes. Mas o turismo aqui é a praia só. Sim, então. Então A você praia que precisa... tinha quiosques populares, que era legal, você Sim. sentar ali, ficar assistindo, e agora são Restaurantes. quiosques gourmets agora Sim, e tal. muito bonito, por sinal. Bonito, excelente. Aliás, frequento algum deles aí, maravilhosos. Mas assim, se tiver meio nubladinho, eu não quero sentar na areia, quero sentar e tomar uma caipirinha. Num quioscão gostosinho mesmo. Sabe o que eu faço? Eu vou pra Mongaguá, cara. Eu vou pra São Vicente. Eu moro aqui. Eu vou em São Vicente e Mongaguá pra fazer aquele quioscão raiz, cara. Comer aquele camarão com a mão mesmo, entendeu? E tomar uma caipirinha, me divertir. Porque assim, eu não quero um restaurante, eu quero um quioscão. Não tem. É a coisa mais simples, né? Porque assim, tem que ter os dois. Sim. Tem que ter intercalados aí uns mais simples, uns mais gourmetizados. Eu acho importante esses quiosques gourmetizados, esses top restaurantes. Pô, são sensacionais. Só que assim, quem mora lá na Zona 3, não dá pra ir. Ele, às vezes, ele não se sente nem bem indo no quiosque desse daí. Não, e não é caro, cara. Sim, sim. Até porque é por causa da estrutura que o quiosque Sim. oferece. Eu sou comerciante, eu sei disso. Não estou reclamando dos preços do quiosque, não, pessoal. Mas assim, lá tem ar-condicionado, tem uma estrutura, tem Uma portão coisa algo mais funcionário. popular, né? E assim, o cara tem que repassar esse custo para a mercadoria. Sim. E aí, como é que faz? Por que não um ou outro, né? Na época que foram construídos esses quiosques, falaram que ia ter uns food truck e tal, não sei o que, não sei se deu certo. Né? Mas cadê os vereadores para explicar isso pra gente? Quando derrubaram os quiosques, ia ter food truck, os quiosques, super quiosques, estão aí, alguns, né? Outros não deram muito certo, uns carrinhos mais top, umas rampas de acesso para deficiente. Que assim, eu moro aqui, eu não vi isso acontecer, Diego. Mas assim, é aquele compromisso que eu falo que você precisa fazer com a população. Você, vereador jovem, 26 anos, vai chegar, vai abraçar a causa da cidade, a cidade vai ter que abraçar você. Ela tá abraçando você, Tá abraçando votando já. 22, 222, 222, né? Fácil a 2222, né? É isso aí. E a cidade tá abraçando você, você tá abraçando a cidade, mas assim, nós precisamos melhorar isso, né, Fabinho? Sim. Aquele pessoal que mora lá na sua região, lá do seu comércio lá, eu acho que sente falta de sentar lá no quioscão lá, de E hoje cerveja, vamos lá, de R$10, né? É. Cerveja de R$10, sentar lá, tomar cerveja de R$10, comer um camarãozinho ali, ou comer, sei lá, um pastel que seja, e pronto, Sim. né? E hoje a política, né, que
ela mudou também muito por causa da internet. Sim. Porque antes as pessoas não tinham a informação de como funcionava a política, o que acontecia. Hoje a gente consegue passar todas as informações até para quem está naquela zona de invasão que a gente falou. Exatamente. Porque às vezes quem está ali tem um celular e consegue ter acesso ao Instagram, a um Facebook, à internet e saber o que acontece. Então o povo, por mais que ele seja humilde, por mais que ele não tenha aquela educação que ele tem direito de ter, ele não é um povo sem instrução. Ele tem instrução suficiente para saber em quem ele vai votar e saber quem é o vereador que tem de opção. Quais são as opções que vai abraçar aquela situação. Que vai estar ali naquele momento que ele precisava. Isso aí. O acesso ao vereador, né? Muita gente da população não sabe. E não sei aqui na Praia Grande, né? Porque nem a sessão da Câmara é no horário que as pessoas podem ir lá, né? Mas o acesso ao gabinete dos vereadores é aberto. Sim. O cara tem que chegar lá, eu quero falar com o vereador. Só daqui 3 horas. O cara senta lá, fica esperando 3 horas e o vereador atender. Porque ele é o verdadeiro representante do povo. Por isso que a gente vai atrás da população. A gente não vai fazer eles irem na Câmara, a gente vai nos bairros. Isso é maravilhoso. Bom, pessoal. Fabinho da Autoescola, Diego Alvarez, 22222, PL aí, né? Candidatíssimo a vereador. Dia 6 de outubro, não esqueça, ó, carinha do Diego aqui, 22222. Eu queria que você deixasse aquele seu recado, aquela sua imagem, aquele seu desejo. Eu queria que você peça o seu voto. Peça o seu voto para o nosso eleitor, para o meu espectador, para a pessoa que me assiste. Peça o seu voto do fundo do seu coração. Pessoal, muito feliz. Eu sei que a campanha que eu estou fazendo é uma campanha verdadeira, uma campanha do coração. E todos vocês que estão comigo estão acreditando no nosso trabalho, porque a gente vai executar tudo isso que a gente está falando. Então eu peço para que, se você ainda está em dúvida, me dê essa oportunidade. Vota 22222 e você vai ver. Eu cumpri com tudo aquilo que eu estou falando durante os 4 anos e eu vou ser presente na vida do eleitor e daquele que não votar em mim também. Porque eu falo em todas as reuniões, eu vou ser vereador de uma cidade toda. Então, dê esse voto, dê essa chance de eu fazer a diferença na nossa cidade. Tamo junto e é 22222. O Diego, considerações finais e peço o seu voto pro Diego. Vamos lá. O Diego defende uma coisa. Ele fala assim: quero ser presente e transparente. Se em 4 anos eu não fizer isso, vocês podem nos tirar. É isso aí. Ele sempre fala isso, né, nas reuniões. Ó, eu vou te falar, o Diego é um menino. Eu conheci o Diego há algum bom tempo, só que hoje eu convivo com o Diego, tá? Então eu vou te falar com propriedade. Eu tô há mais de 60 dias, segunda a segunda, com o Diego. Diego é trabalhador, Diego é esforçado, Diego é humilde, ele conversa com todas as pessoas, independente da sua classe, tá? É um moleque fantástico, tá? Então eu aposto minhas fichas no Diego e o número dele é 22222. É isso aí, pessoal. Tô aqui com o Diego Alvarez, Fabinho da Autoescola. Vote 22222, eleja Diego Alvarez. É isso aí. Pautas maravilhosas, pauta das crianças e cidadãos atípicos, pautas de acudir à periferia. Falou coisas assustadoras que eu não sabia, que existe favela na Praia Grande. Você que mora aí, ó, assista a gente, curta o canal, dê o gostei, se inscreva no canal aí, compartilha, porque esse menino já esteve aí, foi 2 de 319 só que teve aí. E você vai votar, 22222. Eleger esse menino que ele vai fazer o gabinete itinerante. Ele vai aí nas invasões, Todos com o os bairros, gabinete, todos lá, os sei lá, com a van, com a perua, com o carro, vai lá, vai ele, vai o assessor dele e atender você. Pessoal, já deu tempo pra caramba. Acho que esse aqui ficou maior que o outro, mais de 60 minutos. Estive aqui proseando com o Diego, Fabinho da Autoescola. com o Fabinho da Autoescola. É o Prosa com o Kiko Barbosa.